é o debate mais quente do momento, a questão da CPI da Lava Toga. Eu fiz alguns comentários nas redes, eu quero explorar aqui nesse programa, Bruno, porque em 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff, tá? Mas antes do impeachment, com as fraudes fiscais já detectadas, esquadrinhadas, exaustivamente explicadas pelo então procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira, já com manifestações nas ruas, cada vez maiores, cada vez mais crescentes, turbinadas, ocupando muito espaço do noticiário, mobilizando a população. Apesar de tudo isso, havia muita gente contrária ao impeachment da Dilma, contrária a que se avançasse nessa direção de impeachment da Dilma, porque achava melhor a cassação do mandato. Não é porque era contra o impeachment, assim como a ala do PT, não. Simplesmente preferia a cassação do mandato da então presidente Dilma Rousseff, porque assim já acabaria com a chapa, deslegitimaria todo o mandato, tudo aquilo que foi feito até ali. Então havia esse tipo de defesa. E o que aconteceu? O impeachment da Dilma saiu e a cassação não. Veio depois, claro, mas a cassação da chapa Dilma Temer foi barrada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, então comandado pelo Gilmar Mendes, naquela decisão que, como se convencionou falar, foi a absolvição da chapa Dilma Temer por excesso de provas, porque havia ali todas as provas de que houve contaminação do esquema de corrupção no financiamento daquela campanha. Então, quer dizer, se a gente esperasse, que eu digo o Brasil, esperasse a cassação do mandato, em vez de se dedicar ao impeachment, quando havia já o motivo jurídico e a mobilização popular de pressionar os políticos a tomarem decisões que também são políticas, se fosse feita essa espera, já era. Não teria acontecido. O governo do PT provavelmente teria continuado. Então hoje, Zé Maria, com as investigações freadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque é bom deixar claro que o cenário hoje é diferente até do pedido de instalação das CPIs da Lava Toga anteriores, os pedidos feitos inicialmente pelo senador Alessandro Vieira. Porque havia investigações sobre o irmão do Dias Toffoli, havia apuração na Receita sobre a esposa, havia capa de revista sobre a mesada recebida do Dias Toffoli, repassada pelo escritório de advocacia da esposa, apuração na Receita que poderia atingir o Gilmar Mendes. Então havia outros caminhos. O que aconteceu? Os ministros do Supremo sufocaram esses caminhos, suspenderam todas essas investigações e a Raquel Dodge cuidou de arquivar, pediu o arquivamento, aceito pelo ministro Luiz Edson Fachin, do trecho da delação premiada do Léo Pinheiro, que envolvia o irmão do Dias Toffoli. Então, todos os outros caminhos foram fechados. E agora, aparentemente, só resta o caminho do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é prevista legalmente e pode, sim, atingir ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, há o pedido de impeachment do Dias Toffoli e há as assinaturas para a CPI da Lava Toga. Mas aí começa a haver uma narrativa, todo um movimento que diz assim, não, esperem. Não é a hora de causar um conflito épico entre dois poderes, entre o poder legislativo e o poder judiciário. Não é a hora disso. Precisamos aprovar reformas e tal. Aí todo aquele discurso, que é o mesmo discurso, aplicado a uma circunstância diferente, mas é o mesmo discurso que os petistas usavam contra as investigações de combate à corrupção. Não eram eles que diziam que isso vai gerar desemprego? Que você alvejar as empreiteiras que empregam tanta gente, paralisar obras, está gerando problemas para o país, como se os culpados pelos problemas gerados não fossem os corruptos, fossem os policiais, os procuradores, os juízes, que tratavam justamente da corrupção que eles criaram, que eles perpetraram dentro do Estado brasileiro, muitas vezes vendendo favores e influência para quem estava fora do Estado brasileiro, como os empreiteiros, como os grandes empresários beneficiados por isso. Então, a meu ver, é preciso agir em todas as frentes para tentar conter de alguma forma ou expor para a população brasileira, pelo menos, a escalada autoritária de ministros do Supremo Tribunal Federal. E também queria lembrar, rapidamente, Zé e Bruno, que em 2005, quando estourou o escândalo do mensalão petista, quer dizer, da compra parlamentar de votos para projetos enviados pelo então governo do PT,
Quando estourou o Mensalão em 2005, o Fernando Henrique Cardoso, líder da suposta oposição, teve a oportunidade de pedir o impeachment do Lula. O que ele fez? Amarelou. Deu várias dessas alegações aí que hoje a gente vê manifestadas de outras formas. E o resultado qual foi? A gente sofreu mais uma década de roubalheira petista numa escala cada vez maior, como mostrou o desvendamento do maior esquema de corrupção da história pela Lava Jato, que foi o Petrolão. Então agora se tem a oportunidade de enfrentar, sim, a escalada autoritária do STF em várias frentes, mas muita gente está preferindo amarelar. Então eu sempre fui contra essa história, sempre fui contra. Eu, na verdade, sempre discordei, porque disse que não era bem isso por vários fatores, mas eu faço aqui a ironia, que eu discordava desse negócio de o bolsonarismo ser o petismo de sinal trocado. Esse movimento do Flávio Bolsonaro mostra uma amarelada que é tipicamente tucana, porque amarelar por rabo preso é coisa de tucano, não é coisa nem de petista, de sinal trocado não. Bruno Garchaga. Com relação à CPI, é o seguinte: se essa CPI for instaurada, eu também convido a você que nos ouve e nos vê a também não ter grandes expectativas, grande esperança, que eu estou usando o título de livro famoso do Charles Dickens. Hoje eu estou fingindo que eu sou intelectual, citando vários autores e tal, para entreter você que está voltando para casa no trânsito. De qualquer maneira, é o seguinte: uma CPI, e a gente tem casos, né, na história brasileira, nem sempre resultaram nas expectativas que foram criadas. Então é preciso também ter certa desconfiança, porque os políticos que estarão por trás ali, alguns dos quais têm motivações que não as mais nobres, daquelas que, por exemplo, daquelas motivações que são utilizadas por quem defende a CPI da Lava Toga. Então é preciso também desconfiar das motivações. A gente volta ao tema da motivação que foi apresentado pelo Felipe, a respeito também de políticos ali que estão no Congresso e que querem essa CPI da Lava Toga. É preciso também investigar qual a motivação de parte deles. Sobre o Toffoli, eu queria fazer uma pergunta para o Zé Maria. Zé Maria, o Toffoli está se revelando um hábil em fazer política, hein? Foi advogado do PT, construiu sua carreira ali profissional dependendo do partido e depois assume o STF durante um governo do PT, muda o governo e agora há essa suspeita e acusações mais ou menos diretas de acordo um possível acordo, um suposto acordo fechado aí com o presidente Jair Bolsonaro. Será que ele merece o prêmio Tancredo Neves, Zé Maria? Pois é a gênese dele, né? Ele iniciou-se como político mesmo, assessor do Partido dos Trabalhadores, assessor do José Dirceu, e ele confessou, Bruno, que age assim, quando ele falou que evitou um movimento muito grande no Brasil contra a Constituição, que poderia provocar, inclusive, um novo golpe, alguma coisa parecida. Isso é confessar que age politicamente. Um presidente do Supremo Tribunal Federal tem que ser colocado como reserva. Isso porque é do Supremo a última palavra na nossa democracia. Alguém tem que dar a última palavra. E a Constituição de 88 colocou o Supremo Tribunal Federal. Olha, Felipe, de tudo que você falou, eu gostei muito, é o caminho da história, né? Como é interessante. Eu participei ali no dia a dia de todos os detalhes. Um dos dirigentes do PSDB me disse lá no plenário da Câmara um dia: veja como a história anda. Se houvesse aquele acordo do PT e de Eduardo Cunha, porque houve a tentativa, houve um acordo e desfeito, né? Qual era o acordo? O PT não caçaria Eduardo Cunha, era só votar lá no Conselho de Ética contra a cassação. E Eduardo Cunha não abriria o impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E aí ele disse: se houvesse um acordo, a Dilma iria até o fim. E eu respondi que não. O espírito do Congresso, ele tinha tomado ali, a Dilma não poderia ficar até o fim do mandato de jeito nenhum. Sobre a cassação da chapa Dilma-Temer, tudo estava escrito para caçar mesmo a chapa. O relatório do ministro Herman Benjamin foi primoroso, muito bem argumentado, cheio de detalhes, de provas e tal, mas só que naquela época a política do país já havia mudado, né? Já era Michel Temer, que tinha ação ali com
ministros do Supremo e com o próprio Gilmar Mendes, que ele desempatou, né? Então, mudou a concepção da política. Eu, Felipe, acho que a democracia brasileira tinha que ter uma maneira de retirar um governante, prefeito, governador e presidente da República, longe até do impeachment. Não deu certo. A Dilma estava muito claro que o país pagaria muito caro por uma continuidade do governo Dilma. Ela tinha que sair. Houve uma convergência da história para a saída. E depois houve uma convergência para a manutenção de Michel Temer na presidência da República. O argumento ali de bastidores fica muito complicado realizar uma nova eleição, o Rodrigo Maia assumir, em 3 meses assumir uma eleição e tal. Aí mantiveram o Michel Temer, que fez um governo ali parlamentarista. Ele mesmo disse que era um parlamentarismo informal, o Congresso que mandava e que tinha esplanada dos ministérios. Então é o seguinte, naquela época você disse lá do PSDB, achou o termo que eles usavam, vamos deixar o Lula sangrar e aí a gente ganha dele nas urnas. Ele sangrou e ganhou do PSDB e depois ainda elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma, para você ver que a história não perdoa ações políticas fortes. Era o momento da saída da Dilma e ela sairia de um jeito ou de outro, ou impeachment, ou então naquela cassação da chapa Dilma Temer, se ela tivesse continuado. Agora, sobre esse momento em que a política vive, isso é bom. Que olha, Bruno, nós estamos assistindo cotoveladas e os poderes se posicionando. Depois dessa discussão e dessa disputa toda, a gente sai fortalecido, porque aí sabe exatamente qual é o papel do Supremo, o papel do Palácio, o papel do Congresso Nacional, né? Legal, Zé Maria, quer complementar, Bruno? Não, acho exatamente isso. Nesse período de maturidade política, conhecimento, acesso à informação, é isso que está acontecendo. A forma como o Congresso funciona está diferente, porque alguns dos eleitos entraram com uma cabeça diferente e aí aconteceu, numa parte menor, mas relevante, aquilo que se poderia dizer exatamente como renovação política, ou seja, políticos que entraram para o Congresso com uma mentalidade, uma cabeça e com ideias diferentes daquelas que faziam parte do status quo do Congresso Nacional. O que se falava a cada eleição de renovação era só renovação, era só na superfície. Era renovação de nomes, às vezes nem isso, renovação de idade, mas renovação de ideias políticas, de debate, de motivação, de agenda política econômica, não tinha nada, era zero. Todo mundo que entrava, ou entrava para fazer do seu mandato uma plataforma para balcão de negócios, para entrar no esquema, ou para construir a própria carreira política de forma corrupta ou não, ou simplesmente para reproduzir as políticas, a agenda política econômica que deu errado, que condenaram o país, pavimentaram um caminho para o Brasil, o caminho da servidão. Foi isso que aconteceu. Então, em termos de Congresso Nacional, pelo menos uma parte do Congresso, a parte que foi eleita, sim, renovou, porque esses políticos, deputados e senadores, efetivamente entraram com uma mentalidade diferente, com ideias novas. Dentro do governo de Jair Bolsonaro também tem ministérios, gente com uma ideia completamente diferente. O Ministério da Economia é um dos exemplos, talvez o exemplo mais conhecido, mais público, de uma mudança de mentalidade, e só foi possível porque o Jair Bolsonaro foi eleito. E só foi possível também, eu acho que em parte, porque o Jair Bolsonaro não entendia nada de economia e foi convencido pelos seus próximos que o melhor caminho para uma agenda de política econômica no Brasil era um caminho com maior liberdade. E por essa razão, indicou o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes teve liberdade para indicar a sua equipe, muitos dos quais, muitos integrantes, eu conheço há muitos anos, são pessoas muito sérias, que nem precisavam estar ali no governo, estão doando seu tempo, gastando às vezes dinheiro do próprio bolso para estar ali, às vezes arriscando a sua própria reputação. Mas, de qualquer forma, a política é isso, e a gente precisa ficar desconfiado de tudo. Por mais que a gente apoie ideias, por mais que a gente apoie uma agenda. E essa tensão entre poderes, como o Zé Maria aqui já realçou de forma correta, essa tensão entre poderes, ela é benéfica para o país.
ela é benéfica para a democracia.